Olá, olá pessoas! Aqui é a Rosi Braga do canal Aqui Tem Fé, Café e Cafuné e hoje eu trago para vocês uma receita de levain do zero. O levain é o fermento que faz aqueles pães maravilhosos, pães italianos, pão de fermentação natural ou massa madre, muito conhecido como massa madre. Aqui eu vou estar explicando para vocês o armazenamento, como é que você faz para guardar na geladeira, dicas para vocês entenderem como é que você tira da geladeira, como é que faz para ativar esse fermento novamente. E a gente também vai estar abordando o start do zero, para quem não tem o fermento ainda. Aqui nesse vídeo a gente vai estar falando a respeito dele também, tá bom? Tem várias dicas durante o vídeo, eu espero que vocês gostem. Bora lá aprender a fazer fermento para poder fazer aqueles pães maravilhosos. Vamos lá pro vídeo. Quero compartilhar hoje com vocês sobre o levain. Eu vou tentar ensinar, eu vou ensinar vocês a fazer, tá? Então eu vou explicar. Eu levei um tempão para conseguir fazer o levain, foi mais ou menos em torno do zero, né? Eu levei mais ou menos em torno de 2 meses, porque era inverno, não tava dando certo, eu tive que ajustar várias coisas até que eu consegui fazer, tá? Aí o que acontece? Aqui eu vou usar uma isca para poder facilitar. Quem vai começar do zero só vai ter que ter mais paciência, dá certo, tá? Só que leva muito tempo, não pode desistir, tá? A gente não, olha, minha unha ainda tá para tirar esse esmalte, eu vou tirar hoje à tarde. Então é o seguinte, esse levain eu fiz o pão no sábado e coloquei ele na geladeira. O que eu vou mostrar aqui pra vocês? Porque daí eu usei... Opa, deixa eu ver se eu consigo abrir só um pouquinho. Eu usei ele a quantidade que eu precisava pra fazer o pão. E daí depois o que sobrou eu coloquei na geladeira pra poder reutilizar durante a semana, tá? Então eu vou contar a minha experiência. Deixa eu primeiro mostrar pra vocês o que aconteceu. Ele tinha subido até aonde vocês estão vendo aqui, que é essa marquinha, e daí dentro da geladeira ele murchou, ele desceu, tá? Faz mais ou menos que eu tirei da geladeira agora, umas 2 horas mais ou menos. A gente tá numa temperatura aqui de mais ou menos uns 26, 27 graus, e eu já senti que ele começou a estufar de volta. Deixa eu ver se eu consigo focar ali, ó. Ele começou a fazer bolhas, levantar bolhas novamente, tá? Então, vamos dizer assim, se você vai começar do zero, eu vou ensinar a começar do zero também, tá? Vou explicar bem direitinho como começa do zero e já aproveitando para explicar a situação da geladeira, tá? Porque quando a gente vai usar, depois que o fermento tá pronto, já desenvolveu ele, você não pode deixar ele morrer, tá? Funciona igualzinho ali a questão da kombucha, tá? A gente tem bactérias aqui dentro, são bactérias fermentadoras do trigo, né? Do glúten. E a gente não pode deixar ela morrer, senão a gente começa sempre do zero, tá? Então, a partir do momento que você construiu o seu fermento, depois é só manter ele, tá? A alimentação dele, se ele estivesse fora da geladeira e eu fosse fazer pão todos os dias, né? Eu não precisaria colocar ele na geladeira, tá? Como eu não faço pão todos os dias, eu faço uma vez por semana, então assim, eu deixo ele vou deixar, porque agora é uma outra estratégia minha, tá? Eu vou explicar direitinho o que aconteceu com o fermento que eu deixei na geladeira e que levou muito tempo para ele crescer novamente, né, para voltar a ativar ele novamente. Então, eu tomei a decisão de alimentar ele a cada 3 dias, para que ele não, tipo assim, fique tão fraco a ponto de demorar muito para esse fermento voltar a crescer o pão novamente, tá? Então, o que eu fiz? Eu tirei da geladeira já faz 2 horas, dá pra ver que ele já começou a entrar em atividade. Eu vou deixar ele mais ou menos aqui, eu vou tentar deixar ele durante o dia dessa forma, para ver se ele volta a pegar mais ou menos essa marcação que ele tava antes de eu colocar na geladeira, tá? Se ele chegar nessa marcação ou não, eu vou dar mais ou menos um prazo de umas 5 horas, para ver se ele volta a ficar nesse estágio. Eu vou tirar uma quantidade dele como isca, para poder começar a alimentação dele e ele voltar a ter atividade, para que eu possa fazer pão daqui mais ou menos uns 2, 3 dias. Eu não consegui... da outra vez que eu usei o fermento e coloquei na geladeira, eu deixei ele mais ou menos em torno de 10, 15 dias, na realidade, ele ficou na geladeira, porque eu fui viajar e deixei ele na geladeira.
E quando eu voltei de viagem, eu queria fazer pão. E aí eu fui alimentar ele e ele levou mais ou menos em torno de 10 dias para voltar a crescer, a triplicar o tamanho e voltar a ficar forte para que eu pudesse fazer pão. Então eu entendi que o meu fermento ainda ele não tá num estágio tão forte para tirar ele da geladeira, como o pessoal fala na internet, né? Ah, você deixa na geladeira, tira ele e você alimenta ele durante o dia, no outro dia ele tá pronto para usar. Não foi assim que aconteceu comigo. Levou 10 dias para que eu conseguisse fazer meu fermento funcionar de novo, tá? Eu associei isso à quantidade de dias que ele ficou na geladeira sem alimentação, que foi 15 dias, tá? Dessa vez eu deixei só 3 dias, tirei ele, né? Vou deixar ele em temperatura ambiente até ver se ele fermenta um pouco, já deu para ver que ele tá funcionando ali, que ele já começou a levantar bolhas novamente. E aí eu vou alimentar ele e vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer essa alimentação. Gente, já passou aí mais de 5 horas fora da geladeira, ele já, ó, dá pra ver que deu uma acelerada aqui. Eu vou agora separar o que eu vou usar para poder alimentar ele, tá? O pessoal que a gente pega nos vídeos na internet, desperdiça muito material, muito trigo e acaba jogando muita coisa fora. Então, quando eu vou alimentar e eu sei que o meu fermento ainda tá fraco, não adianta colocar lá 30 gramas de fermento, porque vai ter que colocar a proporção de água dobrada e a proporção de trigo triplicada. Então, cada vez eu vou jogar um monte de farinha de trigo fora, tá? Porque tem que ir alimentando todos os dias até ele crescer, tá? Ele pode levar 2 dias para crescer, como ele pode levar 10. Tá? Então, no início, o que eu aconselho para vocês? Coloca somente 10 gramas de isca, tá? A isca é esse fermentozinho que tá fraco aqui, tá? Então, eu vou colocar 10 gramas de isca, 20 gramas de água, porque a gente dobra a água, tá? E 30 gramas de trigo, tá? Porque daí, se eu vou jogar fora depois, o trigo, eu vou jogar só 30 gramas fora. Não vou jogar 100 gramas, tá? Quando vocês forem alimentar e tirarem da geladeira, vai com calma, tá bom? Senão você acaba jogando muita coisa fora. Gente, eu já coloquei aqui 10 gramas de fermento que tava na geladeira e ficou lá 6 horas fora da geladeira hoje, né? Pra eu poder colocar e misturar aqui pra alimentar ele, pra deixar ele forte. Daí eu coloquei, então, 10 gramas de isca de fermento, 20 gramas de água, já mexi e agora eu vou colocar 30 gramas de trigo, tá? Vou misturar tudo e daí vou marcar no potinho ali o dia que eu coloquei, a quantidade que eu coloquei e o horário. Gente, eu fiz a marcação aqui, ó, desculpa, tem uns pedreiros mexendo ali numa reforma ali, então tá um barulho lá fora, música tocando. Então eu fiz a marcação aqui até onde vai o meu fermento. Essa marcação 1, 2, 3 é uma proporção de 1 para 2 para 3. É uma parte de fermento, que é a isca, a outra parte, que é a segunda parte ali, é da água. Opa, desculpa. 2 de água e 3 de trigo. O que quer dizer isso? Se eu coloquei 10 gramas de isca de fermento, então eu vou colocar 2 vezes mais água. Então, foi 10 gramas de fermento, 20 gramas de água e é meio óbvio que é 30 gramas de trigo, né? 1, 2, 3, tá? Então, para fazer um pão pequeno de 300 gramas, você vai precisar de 90 gramas de fermento. E aqui não tem 90 gramas, tá? Somando tudo vai dar 60 gramas. Por que eu fiz dessa forma? Porque toda vez que a gente for fazer o fermento, a gente não vai pegar o que tá tudo dentro do pote aqui e alimentar. A gente tem que calcular quanto é que a gente vai gastar para fazer o pão e quanto que a gente vai deixar de sobra para poder deixar a isca guardadinha para continuar fazendo o fermento, tá? Para não desperdiçar a farinha. Então, é assim que eu vou fazer, vai ficar ali agora 16 horas, vai ficar até amanhã para eu poder ver. Normalmente eu tô deixando 24 horas e ele tá acabando assim por triplicar o tamanho, né? Não só dobrar. Porém, como ele estava na geladeira, eu não sei qual vai ser a reação dele. Hoje a gente tá com uma temperatura aqui em Curitiba de 28 graus, né? Durante o dia, então tá uma temperatura boa, é verão.
E eu acredito que ele vai crescer rápido, porém não dá pra saber porque ele tava na geladeira, tá? Eu vou explicar pra vocês como é que vocês fazem do zero, porque aqui eu peguei a isca, tá? Pra fazer do zero é bem simples, só que é demorado, vai ter que ter paciência. Já explico. Pra quem vai começar do zero, como é que você vai fazer? Você vai medir lá 10 gramas de água, deu 9 ali, mas agora há pouco eu peguei na balança que ele alterou, mas olha lá, deu 10. 10 gramas de água. Opa, também tinha dado 10. 10 gramas de trigo. Só que daí, o que eu fiz? Eu coloquei o trigo branco, né, e o trigo integral. Eu coloquei 5 gramas de cada um, né, eu vou mexer aqui um pouquinho, vou acrescentar a água. Vou misturar tudo, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro pote e vou deixar ele agindo ali por 24 horas, tá? Tem lugares, que o pessoal fala, que deixa 12 horas, mas eu acho muito pouco, então eu tô deixando 24 horas, tá? Tampa, coloca num lugar escuro, que também seja ventilado, porque dependendo do lugar que você esteja, você pode acabar mofando, né? Então, se for um lugar muito frio, que tem muita umidade, então assim, para crescer o fermento, tem que estar calor. Se tiver um tempo mais frio, cresce, mas demora muito, como o meu lá atrás, que demorou quase 3 meses para poder sair do zero. Então, se tiver um tempo mais quente, ele vai crescer mais rápido, tá? Aí vocês ficam de olho no fermento de vocês aí. Então, não dá para dar uma margem de tempo certinho, porque depende muito do calor, da umidade, da farinha que você tá usando e da água também, tá? O indicado é fazer com água mineral, e a farinha de trigo, nem todas têm proteína suficiente para poder fazer o fermento crescer, tá? Inclusive na hora de fazer o pão. Então, é ideal pegar uma farinha que tenha uma quantidade boa, assim, de glúten, tá? E não se preocupe, porque depois que... Aí quando a gente fala do glúten, mas o glúten faz mal para a saúde. Faz mal, sim. Só que quando a gente faz essa fermentação natural, essa bactéria que está dentro desse fermento, ela vai consumir esse glúten. Então, no final, o pão que você vai ter é um pão mais saudável, tá bom? Então, vamos fazer aí o teste. E assim, depois, para você continuar fazendo, a alimentação, sempre você vai ter que tirar ali 1 para 2 para 3. Então, a partir do momento que você passou por essa etapa aqui, que é o meio a meio, é a primeira, quando a gente começa do zero, é meio a meio, metade de água e metade de farinha. Quando vai para a segunda vez que você vai fazer, depois que você saiu do zero, aí você vai entrar naquela proporção, 1, 2 e 3. Aí você vai pegar, quando estiver pronto amanhã, isso aqui vai ser a minha isca. Eu vou tirar ali 10 gramas para ser a minha isca, daí vou tirar, ou pode continuar na proporção menor, pode tirar 5 gramas da isca, 10 gramas de água, né? E daí a terceira proporção seria 15 gramas de trigo, para não gastar muito, tá bom? Eu vou postar depois para vocês como é que ficou de um dia para o outro. Normalmente não tem reação nenhuma, tá? Quando sai do zero, vai levar alguns dias aí. No meu caso, no inverno aqui de Curitiba, levou 2 meses, mais de 2 meses, né, para eu sair do zero. Se vocês estiverem fazendo no verão, com certeza vai sair rapidinho do lugar aí, acho que uns 7 dias, 10 dias, dependendo, tá bom? Agora ele vai pro armário e vai ficar 24 horas. Gente, tô aqui com o nosso fermento. Ele me surpreendeu, mas também tá bem calor hoje, sabe? Tá 32 graus, então ele cresceu muito. Deixa eu só focalizar aqui um pouco. Então, ó, ele cresceu bastante, né? Vou mandar pra vocês verem. Mas ele não triplicou, ele dobrou de tamanho, tá? Então, ele é aquela fórmula de 1 para 2 para 3. Foi feita às 16 horas, agora é exatamente 16 horas. Eu vou tirar uma isca daqui e vou fazer a mesma coisa. Eu vou tirar 10 gramas de fermento para fazer a isca, 20 gramas de água e 30 gramas de trigo. E vou colocar de novo para fermentar, né? Para poder ficar de um dia para o outro, para ver se ele triplica de tamanho. Só triplicando é que ele serve para fazer o pão. Tá, agora deixa eu mostrar para vocês. A nossa... Até me surpreendeu também. Deixa eu só... Opa.
o nosso fermento do zero, tá? Se vocês olharem, vocês vão perceber aqui, deixa eu até virar aqui de ladinho que dá pra ver bem, senão eu não consigo fazer. Opa, acho que dá pra ver. Opa. Vou tentar apoiar aqui. Gente, olha só, ele criou bolhas, tá? Então quer dizer que ele já teve reação, não vai demorar aquilo que demorou no inverno aqui pra mim, porque hoje tá um clima assim muito quente, né? De ontem pra hoje acho que deu 25 graus durante a noite, 23 graus e cresceu bastante. Você pode ver que tem atividade ali e eu vou pegar esse nosso fermento do zero, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa. Ontem a gente misturou meio a meio, metade de água, metade de farinha, para poder a gente dar o start, para começar, tá? Ele já teve reação, tendo reação ou não tendo reação, a gente já ia partir para 1, 2, 3, que é aquela proporção. No caso dele aqui, como ele tá começando do zero, para eu não gastar muita farinha, eu vou começar com uma isca de 5 gramas de fermento, né, dessa isca aí. Daí 10 gramas de água e 15 gramas de trigo, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa e colocar 24 horas ali, pra gente ver qual a reação de um dia pro outro. Gente, já tô pronta aqui, tá? O que eu preciso falar pra vocês? Agora, nessa etapa, que é a segunda etapa de quem tá começando o fermento levando zero, a gente não coloca mais o fermento, o trigo integral, tá? Você vai colocar só o trigo, só a farinha branca daqui pra frente, pra poder fazer essa proporção 1, 2, 3, tá? Então, eu peguei, relembrando, eu peguei 5 gramas daquela isca, que é o início, tá? Daquele start. Peguei daí 10 gramas de água e 15 gramas de trigo. Farinha de trigo. Eu tô usando... Ai, meu Deus, como é que é o nome da farinha? Desculpa, gente. Venturelli, tá? Eu já usei da Anaconda também, deu certo, mas eu prefiro... entre a Venturelli e a Anaconda que eu experimentei, eu gostei mais da Venturelli, tá? Vocês podem experimentar aí na tua região. É bom experimentar, assim, um pouquinho de cada farinha para poder saber o que fica melhor, tá bom? Então, nessa etapa, daqui pra frente, sempre farinha branca. Deixa eu mostrar como é que ficou aqui dentro, ó. Ainda você vê um pouquinho do resíduo da farinha integral, tá? Daqui mais ou menos umas 3, 4 misturas, né? 4 dias que a gente vai misturando só a farinha branca, a gente já não vai ver isso aqui mais. Ela vai ficar branquinha quando virar o fermento, tá bom? Vai ficar 24 horas, né? Aí aqui aquele fermento que eu falei que eu tirei da geladeira, né? Contando a história de novo dele. A história dele é a seguinte: ele ficou 3 dias na geladeira, eu tava duvidando que ele fosse crescer, porque teve um outro fermento que eu deixei 15 dias, que demorou muito, e ele simplesmente dobrou de tamanho de um dia pro outro. Eu tô bem animada com esse aqui, tá bom? Então a proporção é a mesma, eu mantive a proporção, eu só vou colocar mais farinha a partir do momento que eu for realmente ver que ele cresceu 3 vezes o volume, aí é que eu vou aumentar. Eu até poderia usar a mesma proporção que eu fiz ali, 5 gramas, 10 gramas e 15 gramas, para não ter que ficar jogando fermento fora, tá? Vamos guardar ele, vai ficar 24 horas, e daí amanhã a gente vê se ele triplicou. Se ele triplicou de tamanho, eu vou alimentar mais uma vez, e daí eu vou fazer o pão. Gente, eu preciso mostrar pra vocês isso aqui. Olha, eu não acreditei. É o nosso fermento do zero. Bom, enfim, eu achei muito estranho ele ter crescido tão rápido. Eu acho que o que aconteceu foi uma contaminação. Que eu digo quando é contaminação, eu devo ter usado algum pouquinho do utensílio. Eu não lembro se de repente eu peguei, porque eu tava lavando as colherinhas, né, para poder mexer, e eu acho que talvez eu possa ter, sem querer, pego a colher que eu usei para mexer esse aqui e coloquei ali. Eu não lembro, porque eu tava tentando não misturar as coisas, mas pode ser que eu acabei contaminando com a isca desse fermento aqui, tá? Então, ele cresceu muito, eu vou começar de novo, porque eu não acreditei que ele pudesse crescer tanto de um dia para o outro, tá? Eu vou começar de novo, do zero, aquele fermento, tá? Porque eu considero que esse aqui tá contaminado,
contaminado por essa isca, daí fez ele acelerar ali o crescimento. Então eu vou começar do zero, fazendo aquela mistura meio a meio, metade de água e metade de farinha, né? E aquela farinha que eu vou misturar ali junto com a água para fazer a primeira etapa desse aqui, que é o... Então eu vou misturar metade farinha branca, metade farinha integral e a gente vai começar de novo do zero, o start, tá? Vai dar certo. Eu vou até fazer um outro vídeo só em cima desse aqui, pra gente poder não prolongar mais este que a gente tá fazendo. E o que eu quero dizer pra vocês é que aquele fermentinho meu que a gente colocou ontem às 16 horas pra fermentar, que normalmente eu tô deixando 24 horas, agora é 10 horas da manhã, e ele cresceu mais da metade. Então o que eu vou fazer? Eu vou alimentar ele agora mais cedo, para que eu possa fazer o pão ainda hoje, tá bom? Eu vou alimentar ele agora 10 horas da manhã, 10, 11, 12, 13, 14. Lá pelas 14 horas eu vou dar uma olhada para ver o quanto ele cresceu, para ver se ele triplicou de tamanho, que daí eu já consigo entrar na produção do pão. Voltando aqui, gente, eu coloquei, sempre lembrando que é uma parte de isca, que é o fermento, uma parte de água, que tá aqui, desculpa, uma parte de fermento, 2 partes de água e 3 partes de trigo, tá? Então, o que eu fiz aqui? Por que eu coloquei 35 gramas, tá? Porque eu vou fazer 2 pães, tá? Se eu vou fazer 2 pães, eu tenho que calcular que para cada pão que eu fizer de 300 gramas de trigo depois, porque na realidade aqui eu tô fazendo fermento, tá? Eu tenho que pensar que para cada pão eu preciso de 90 gramas de fermento pronto, tá? Então, se eu pegar, fica variando ali a balança, mas tem 35 gramas, tá? Se eu pegar e usar, opa, tá alterando ali, mas agora há pouco deu 70, bom, enfim. Se eu pegar, vamos calcular juntas aqui, tá? Se eu pegar 30, para fazer um pão de 300 gramas, com 300 gramas de trigo, eu preciso de 90 gramas de fermento, tá? Se eu vou usar 90 gramas de fermento, então eu vou precisar ali de 15 gramas de isca, mais 2 partes de água, que vai dar 30 gramas de água. Então, 15 gramas mais 30 gramas vai dar 45 gramas, juntando a água e a isca, tá? E daí mais 45 gramas de trigo vai dar 90 gramas, tá? Foi assim que eu calculei. Então, se eu preciso de 15 gramas de isca para fazer um pão, para 2 pães são 30 gramas. E por que eu tô deixando 5 gramas a mais? Essas 5 gramas a mais é para que sobre um pouquinho no final, porque eu vou usar 90 gramas para um pão, 90 gramas para o outro pão, e precisa me sobrar um pouquinho para servir de isca para eu manter o meu fermento, porque senão eu fico sem o fermento para o próximo pão. Então, sempre tem que deixar um pouquinho sobrar, para que eu possa usar aquele pouquinho para fazer o próximo fermento, tá? Então, na realidade, eu vou usar no final as 30 gramas que estão aqui. Essas 5 gramas vai sobrar um pouquinho para poder fazer o meu fermento no final. Vamos lá, então. Eu tô calculando aqui para 2 pães e para uma sobrinha para a próxima isca. Então, tem 35 gramas de fermento. Aqui tem 70 gramas de água. Tá variando ali, mas eu já pesei tudo, tá? Eu vou mexer o fermento que tá aqui dentro até ele dissolver bem. Assim que ele dissolver bem, eu vou misturar mais 105 gramas aqui de trigo que eu já separei. Vou misturar bem e vou cobrir ele com papel filme. Ou vou cobrir, no caso, eu não vou cobrir com papel filme, tá? Tem uma tampinha aqui, eu vou usar ela. Tem pessoal que fura a tampinha, eu não tenho furado. Achei que não faz diferença nenhuma, tá? Furar ou não furar. Então, eu não tenho furado, eu usei bastante papel celofane, usei bastante o papel filme e furava em cima, como o pessoal fala. Desisti, coloquei a própria tampinha aqui e deu tudo certo, tá? Deu do mesmo jeito. Vou mexer, vou fazer as marcações, vou colocar para crescer, né? Como o fermento funcionou super bem, né? Em menos de 24 horas ele cresceu, triplicou de tamanho. Então, eu tô alimentando ele agora às 10 horas da manhã, né? Para que eu possa usar no período da tarde, se ele triplicar, e para eu poder fazer o pãozinho, tá?
Gente, então tá aí, olha, desculpa a bagunça, tá o pessoal tá fazendo reforma aqui, tá bem complicado, barulho, bastante barulho. Bom, enfim, coloquei a data, né, dia 27/1, 11 horas da manhã, já passou um pouquinho das 10 horas, né, eu tava falando das 10, mas já tinha passado um pouco das 10, já era quase 11 horas, eu coloquei 11 aqui, tá? Tá, proporção 1, 2 e 3, e vamos tampar aqui, vou colocar daí um pirizinho aqui por cima, para que a gente possa deixar ele bem reservado, para que não caia nenhum mosquitinho, nenhum bichinho, nenhuma poeira aqui por cima, tá? E depois eu vou fazer, vou limpar toda a bancada aqui, vou deixar tudo bem limpinho, para que não entre nem um pouquinho dessa isca dentro do meu start novo, né? Vou tomar esse cuidado de passar álcool 70 aqui em cima da bancada, porque o que acontece? Como a gente está lidando com bactérias fermentadoras, o que acontece? Qualquer coisa que sobrou de resíduo em cima da colherinha, porque eu estava fazendo os dois ao mesmo tempo, eu posso ter colocado um pouquinho sem perceber, né, mesmo com uma poeirinha de nada, né, desse fermento que está pronto dentro daquele projeto de start lá, eu posso ter colocado sem perceber, e aí ele fermentou mais rápido porque entrou um pouquinho desse start, desse fermento junto naquele início lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tampar isso aqui, vou tirar tudo daqui de cima, vou limpar tudo bem limpinho, vou passar álcool 70 para ter certeza que não ficou nada desse fermento aqui por cima da bancada, para que eu possa começar aquele fermento do zero. Gente, tá aí o resultado depois de 8 horas crescendo. Na realidade, depois de 5 horas ele já tava quase explodindo. Então, olha, ele cresceu 1, 2, 3, na verdade um pouco mais de 3 vezes, ele cresceu 4 vezes mais, porque como a boca do pote é que ela abre, né, se ela fosse reta, então provavelmente teria alcançado 4 vezes mais o crescimento, tá? Eu vou fazer o meu pão, né, só vão sair 2 pãezinhos daí, eu não vou passar a receita porque eu já passei para vocês no outro vídeo, e eu vou fazer de novo aquele start do fermento, né, pra gente poder te mostrar para vocês como fazer o fermento do zero, como fazer o levain exatamente do zero. Gente, tá aí, fiz de novo, tá? A mesma fórmula, meio a meio, tá? Eu coloquei aqui 10 gramas, uma xícarazinha de café, tá? 10 gramas de água mineral e 10 gramas de farinha de trigo. Dessas 10 gramas de farinha de trigo, eu coloquei 5 gramas de farinha integral e 5 gramas de farinha branca, tá? A farinha que eu usei é a farinha Venturelli, a farinha branca, e a farinha que eu usei integral é a Anaconda, tá? Então, é meio a meio, esse é o início, tá? É o start. Vou deixar 24 horas, tá? Hoje é dia 27/1. A proporção, desculpa, eu coloquei 1 para 2 para 3 ali, mas não é meio a meio, tá? É o start aqui. Às 21 horas, eu vou limpar ali e vou fazer meio a meio. Aí amanhã, às 9 horas da noite, eu mostro pra vocês como é que ele tá. Gente, esse daqui é a isca que eu peguei ontem e refiz um fermentinho aqui pra guardar na geladeira, tá? Ele já triplicou o tamanho dele ali, tá? Eu coloquei às 10 horas da noite, das 10 deu 14 horas até agora. Eu vou guardar ele na geladeira, não vou deixar ele mais tempo, porque não tem necessidade, tá? Já fiz aqui meu pãozinho, já tá 12 horas na geladeira e vou botar ele pra assar. Gente, escuta esse barulhinho. Acabei de tirar do forno. Olha, a casca tá tão crocante que tá estralando. Veja só quanto que abriu a pestana desse pão. Deixa eu virar ele ao contrário aqui, tá meio quente. Por que esse pão abriu uma pestana maior do que aquela que eu fiz na outra receita? Porque eu obedeci, respeitei o tempo certo, tá? Lembrando que na outra receita é a mesma receita desse pão aqui, tá? Só que tem que ficar no máximo 12 horas dentro da geladeira. E na outra receita, aquele dia eu passei mal de manhã, me deu dor de cabeça e eu não levantei para assar o pão. E acabou passando 4 horas a mais do horário que eu tinha que ter assado. E esse aqui eu assei no tempo certo, tá?
Então, tem que respeitar todas as regras para que ele dê o resultado, assim, de aparência, tá? O sabor, você obedecendo ou não obedecendo, ele vai dar o mesmo sabor, mas a aparência do pão é totalmente diferente se você obedece às regras. Se vocês quiserem saber mais a respeito do corte do pão, como é que faz bem certinho o corte, para ele poder abrir essa pestana, vocês podem me mandar perguntas sobre qualquer parte que vocês não compreenderam direito, qualquer dúvida, de repente, daquilo que vocês fizeram em casa e não conseguiram acertar. Vocês podem me mandar, deixar as perguntas aqui embaixo nos comentários, e assim que possível eu posso pegar e montar um vídeo e tentar responder todas as perguntas e para poder facilitar para vocês, tá bom? Gente, ó, escuta esse barulhinho. A casca fica fininha e crocante. Eu tô ele tá quente ainda, vou esperar esfriar pro café da tarde, delícia. Eu vou cortar ele e mostrar como é que ele ficou no meio, tá bom? O outro eu deixei um pouquinho mais tempo, ficou mais moreninho. Olha que bonitão. Gente, vamos pro teste do pão aqui. Aquele pão gostoso que a gente fez agora há pouco. Ele tá levemente morninho, ó. Tá crocante, mas a casca ainda assim tá fininha e macia, tá? Vou cortar ele bem no meio, tá? Vou cortar ele bem no meio pra gente poder ver como é que ficou os alvéolos. Tá fácil de cortar. Nas primeiras receitas que eu fiz, como o meu fermento ainda era um fermento criancinha, né? Eu comecei do zero. Todo fermento que a gente começa do zero, que é aquele starter, né? Ele fica ele é fraco no começo, então o pão não cresce a quantidade que a gente precisa, né? Olha aí. Olha como é que ele ficou por dentro. Tá bonitão, hein? De outro pedaço. Ó. Então, como eu tava falando, as primeiras vezes que eu fiz, eu acabei colocando uma pitadinha de fermento, as outras vezes que eu fiz, mas foi bem pitadinha mesmo, tá? Porque o meu fermento era um fermento fraquinho ainda, tá? Esse pão, ele cresceu mais do que o último pão que eu fiz, o penúltimo pão que eu fiz, e aquele pão ainda tinha usado uma pitadinha de fermento, mas pitadinha pouquinha, tá? Aqui não, eu usei só o levain, tá? Não teve nada de outro tipo de fermento, só o fermento natural. Gente, ó, deixa eu ver mais pra cá, super macio. O cheiro desse pão é algo maravilhoso e o sabor também, tá? Espero que vocês tenham gostado pego a receita no outro vídeo, né? Experimentem fazer em casa. Agora que vocês vão ter a oportunidade para quem não tem ainda a receita do fermento, eu já tô fazendo vídeo. Eu coloquei alguns pedacinhos aqui nesse vídeo de como a gente começa o start, né? O início, para quem tá começando do zero, mas eu vou fazer um vídeo só do starter separado, tá bom? Qualquer coisa vocês busquem depois. Olha que delícia. Ó. Podia ter deixado um pouquinho mais no forno. O outro ficou um pouquinho mais crocante, mas ele tá bem assado. Gente, eu fiz o teste do tira-teima, tá? Realmente, acho que o que influenciou que crescesse muito rápido o nosso start, né? Ó, não tinha contaminação não, tá? Aquele crescimento lá foi crescimento real mesmo. Porque eu acredito que porque tava muito quente o dia, né? Tava com 31 graus a temperatura naquele dia e cresceu muito rápido, tá? Olha só. Esse aqui dobrou de tamanho. A Lira tá aqui dentro de casa. Eu vou tomar café da manhã agora. Agora é 9 horas da manhã, tá? E ainda a gente colocou 9 horas da noite, ontem à noite, né? Desculpa, 8 horas da noite. Eu coloquei pra crescer esse fermento, né? O start é a primeira parte. E aqui já é o fermento, a Lira e o Serafim fazendo bagunça ali. Aí o que acontece? Eu vou deixar até as 8 horas da noite para ver até onde ele chega.
Gente, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Espero que vocês estejam gostando das receitas. Curte aí, compartilhe o canal, se inscreva para receber mais vídeos novos. E se vocês quiserem deixar perguntas, sugestão de vídeos, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Um grande abraço, até mais!